Pois é, nobres amigos, eu acho que eu devo ter caído em algum conto de cultura pop da internet pra estar fazendo vídeos desse tipo. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e neste vídeo aqui eu falarei um dos maiores clássicos que vemos sobre coisas medievais na internet e explicarei o porquê que isso é uma coisa um tanto quanto sem sentido, né? Mas eu vou fazer uma análise séria porque, cara, acho que vocês merecem uma análise séria. E até pra vocês poderem compartilhar com quem fala besteira sobre isso. E não vamos deixar as besteiras se espalharem por aí. Vamos combater as besteiras da internet. Então, neste vídeo aqui, falarei para vocês sobre quem venceria, o cavaleiro ou o samurai, se eles lutassem entre si. Pois é, acho que todo mundo que já conhece essa história já deve estar pensando, puta merda, velho, mais um falando sobre isso e mais um desbancando essa ideia ridícula. Mas enfim, essa daqui vai ser um desbanque pra lá de profundo, porque não vai ser tipo aquelas coisas que o Metatron ou o Shadverse fizeram. Não que eu não ache profundo o que eles fizeram, mas principalmente do Metatron. Acho que o Metatron fez uma coisa bem feita, né? Mas eu acho que esse aqui vai ficar mais profundo ainda, fazer jus ao que eu tô fazendo, né? Enfim, quem venceria? Primeira coisa, não faz sentido comparar os dois porque, primeiro, eles são de períodos diferentes. O cavaleiro, ele existiu durante a Idade Média e até um pouquinho depois em algumas regiões da Europa, da Idade Média oficial acabar. Mas ele não durou muito, porque a partir do momento que chegou a pólvora àquela região, o guerreiro que conhecemos como cavaleiro meio que deixou de existir dessa forma clássica e se tornou outras coisas. Já estava morrendo um pouco antes essa ideia de cavalaria, mas a pólvora e o avanço do uso das armas de fogo meio que extinguiu esse tipo de guerreiro. Então, basicamente, o que podemos dizer como o período da cavalaria foi durante a Idade Média em si, a Idade Média clássica mesmo, aquela da queda de Roma Ocidental a Roma Oriental. Pode ter se estendido depois em outras situações, mas depois a pólvora já foi meio que minando a coisa. Então o que podemos dizer é que o cavaleiro ele foi um guerreiro feito para lutar contra oponentes sem pólvora. Guardem isso. A ideia de que o cavaleiro não foi um guerreiro projetado para lutar contra oponentes armados com pólvora, com armas de fogo. Então basicamente ele enfrentava o quê? Outros cavaleiros, oponentes também com lanças, com espadas, com machados, com arcos, com bestas, oponentes montados e não montados, mas no geral combate corpo a corpo e quando muito pessoas com arcos e bestas, né? Ou armas de cerco, mas armas de cerco eram pra lá de imprecisas para lutar contra um guerreiro individual, e não fazia nem muito sentido isso, né? Então, basicamente, o que podemos concluir é que o cavaleiro foi se especializando para lutar contra oponentes com armas brancas. E principalmente contra outros cavaleiros, e contra oponentes com armadura, com armaduras metálicas em si, sejam elas malhas revitadas, couraças ou placas mesmo. Lógico que eles saíam bem contra oponentes sem armadura, porque a armadura é uma proteção, mas eles se especializaram em lidar contra aqueles que tinham essa proteção também. E a gente vê isso em suas armas, sejam elas espadas, maças, machados. A gente sempre vê aquelas pontas sobressalentes, ganchos, armas mais robustas e menos cortantes. Não que elas não tivessem corte, mas o corte não era uma coisa tão importante, uma vez que se você está lutando contra um oponente que tem uma armadura de metal, você vai cortar muita coisa dele, né? Então essa é uma primeira análise sobre o cavaleiro. Enquanto o samurai, ele é um guerreiro que surgiu até durante a Idade Média também, mas o samurai clássico, costumamos ver, já surgiu da época do final da Idade Média ao período industrial. Ao contrário do cavaleiro, que era feito para lutar contra oponentes sem pólvora, os samurais, guerreiros japoneses, já estavam em conflito direto com os chineses, coreanos e mongóis ali, que tinham pólvora. Ou seja, eles eram guerreiros que foram moldados para lutar contra oponentes que dominavam a pólvora. E diga-se de passagem, samurais usavam armas de fogo. A gente tem essa ideia romântica de que ele tá lá sempre lutando com a sua katana e coisa assim. Mas não, os samurais, somente aqueles que vieram do século XVI pra frente, eles usavam armas de fogo. Eles tinham a espada também para algumas situações, mas a principal arma deles era arma de fogo, né? Era a pólvora. Então o que podemos dizer é que o samurai é um guerreiro que evoluiu para lutar contra oponentes com pólvora. E como eu bem disse lá sobre o cavaleiro, o que extinguiu o cavaleiro? A pólvora.
Por quê? Porque não fazia mais sentido ter um guerreiro super blindado de armadura, porque aquela armadura não aguentava um tiro de arma de fogo. Ou quando aguentava, era de uma arma muito rudimentar e... Cara, lembra o que eu falei? As armas de fogo rompiam a armadura fácil. Elas rompiam até dobradiça de portão durante a Idade Média. O que acontecia é que muitas vezes elas eram muito imprecisas. Porém, como os samurais já estavam lidando com armas de fogo mais precisas, qual o sentido de ter uma armadura super elaborada? Os chineses e coreanos da vida que invadiam o Japão na época já tinham arma de fogo há muito tempo, não tinha nem armadura mais. Tanto que as próprias espadas chinesas desse período eram espadas de corte puro, os Chentao da vida. Então, esse era o tipo de oponente que o samurai enfrentava. Um oponente sem armadura, um oponente que tinha arma de fogo e podia disparar à distância, mas que era uma arma de fogo um tanto quanto primitiva, que não era recarregada muito rápido, né? Então, basicamente, o que podemos dizer é que eles são um guerreiro que evoluiu para lutar contra um oponente que usa pólvora. Então eles não tinham lá armaduras muito pesadas, quando muito eles tinham uma cota de malha de 3 pontas, e ainda butted não revitada, ou seja, cota de malhas mais simples, mais fracas, quando muito. Tinha armaduras de couro e quando muito em algum pedaço do corpo, alguma couraça, alguma placa escondida, mas eles não tinham grandes placas e coisas assim mesmo, porque a ideia é que eles iam lutar contra um oponente com arma de fogo. Então, qual que era o sentido de ter uma armadura pesada que... Não que a armadura do cavaleiro limitasse muito seus movimentos, mas vamos falar a verdade. Se você for atingido, você vai morrer de qualquer jeito. Qual que é o sentido de você carregar uma coisa pesada com você que vai te limitar de alguma forma? E, de certa forma, isso moldou também as espadas e as outras armas japonesas. Porque as armas japonesas, se vocês verem, elas são todas voltadas para corte. A lança japonesa, a naga, como eles chamam lá, é uma lança com uma espada na ponta. Então não é só a katana que é cortante. Todas as armas japonesas são feitas voltadas para corte. Por quê? Porque as pessoas não usavam armaduras muito resistentes. E por que não usavam resistente demais? Porque não valia a pena. Afinal, eles foram feitos para lutar contra arma de fogo. E isso quando eles próprios não estavam usando arma de fogo em si. Então, nós temos uma comparação aí um tanto quanto diferente, né? Nós estamos comparando um guerreiro que foi feito para lutar contra oponentes sem armas de fogo contra um que foi feito para lutar contra oponentes com armas de fogo. E com a realidade da arma de fogo. Compreendendo isso, o que podemos dizer? Podemos dizer que, primeiramente, o samurai, se lutasse utilizando arma de fogo, ele venceria o cavaleiro. 90% de chance. Eu não vou falar 100% porque vai que ele errasse o tiro e aí o cavaleiro pegasse ele. Mas como ele já lidava com armas de fogo mais precisas nessa época, 90% do samurai vencer com arma de fogo. Ah, mas as comparações, Doca, são todas com o katana versus a espada do cavaleiro e coisa assim. Tudo bem, você falou uma coisa que realmente chamou nossa atenção, porque afinal, acho que ninguém deve ter levado em consideração esse detalhe, mas sim. A comparação que geralmente a gente vê é aquela com espada, com não sei o que. Aí entra um outro detalhe. Quem venceria, o cavaleiro ou o samurai? E aí podemos entrar tanto na parte técnica quanto na parte comportamental da coisa. Porque eu acho que a parte técnica levaria para um lugar, a parte comportamental para outra. Eu vou explicar a parte comportamental primeiro. Primeira coisa, sabe aquela coisa que a gente sempre ouve falar do Bushido, de não sei o que é quase um código de cavalaria? Pois bem, o Bushido não poderia ser nada mais diferente do que um código de cavalaria, do código real. Porque o Bushido, ele prega a honra em lutar até morrer. A honra do samurai tá... Eu vou morrer lutando, ou eu venço ou eu morro. Tá nisso. A honra pro samurai é isso, né? Enquanto a honra pro cavaleiro é tipo, eu não vou matar meu oponente só porque eu quero vencer ele. Eu vou derrotar ele e deixá-lo viver depois, né? A honra do cavaleiro é tipo um código de conduta, no sentido de algo profissional. Eu também não vou ferrar meu oponente só por isso, né? Não vou sair matando ele só porque eu venci ele. Enquanto o samurai não, ou eu mato ou eu morro. Ou eu venço ou eu morro, não tem sentido. Então, por esse lado, talvez indicasse uma vitória do samurai. Uma vez que, se ambos lutassem e o cavaleiro tentasse ser cordial, seguindo o seu código de honra, o código de honra do samurai diria que ele teria que matá-lo, então. Porém, agora no aspecto técnico. Filho, lembra que eu falei no começo desse vídeo que o cavaleiro foi feito para enfrentar oponentes de arma branca. Todas suas armas e equipamentos são moldados para enfrentar alguém com arma branca. Enquanto o samurai não é voltado para enfrentar um guerreiro super especializado em arma branca. Então, sobre esse aspecto técnico, velho, as armas do samurai, com exceção da arma de fogo, seriam praticamente inúteis contra o cavaleiro. E a menos que ele se usasse desse negócio da honra, a honra do outro foi: eu te venci, eu parei aqui. Não, você não me venceu, eu vou te matar. A menos que ele fizesse algo assim, ele provavelmente iria perder, se não utilizasse arma de fogo. Uma vez que os equipamentos do cavaleiro são todos feitos para enfrentar o oponente de arma branca. E os equipamentos do samurai são todos feitos para enfrentar um oponente sem armadura, ou com armadura leve. Então o cavaleiro venceria por esse motivo. Neste caso específico aí, de luta de espadas. Porém, novamente, lembrem-se, o samurai era um guerreiro que utilizava armas de fogo. Se a gente pegar, levando em consideração essa verdade, o samurai venceria por causa da arma de fogo, né?
Mas, novamente, é uma comparação tremendamente sem sentido, uma vez que eles são guerreiros de eras diferentes, voltados para enfrentar cenários completamente diferentes. Então, é uma comparação um tanto quanto ilógica, né? Porém, sabe aqueles mitos que a gente vê que a katana vai cortar a armadura e coisa assim? Não perde tempo com isso, tá? Isso é besteira de internet, mas não, a katana não corta a armadura, não, a katana não corta a cota de malha. No máximo ela arrebenta uma cota de malhazinha daquelas de 3 pinos e butted ainda, mas eu ainda acho que isso não seria uma coisa legal pra fazer com uma katana, uma vez que destruiria o corte dela nesse processo, né? Então eu não acho isso uma coisa bacana de ser feita com uma espada afiada e feita pra corte. Eu imagino o tamanho das morsas que ia formar ali. Eu não gosto nem de pensar nessa ideia. Mas enfim, esse vídeo de cultura pop aí pra você está feito. Se gostaram, deixe seu like aí. Se ajudou você a esclarecer alguma coisa, ou você tem aquele amigo chato que não quer entender de jeito nenhum, compartilha com ele, porque vamos trazer conhecimento ao mundo e esclarecimento a ele. Se não é inscrito, se inscreve aí, ajuda bastante a gente. Obrigado e até a próxima.